Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um aprendizado, né, do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que habitualmente nós fazemos todos os dias. Antes, porém, é importante lembrar, principalmente aqueles que não, para aqueles que conhecem e aqueles que ainda não sabem. O que ocorre é o seguinte: eu vou explicar para vocês como é que surgiu essa live, esse Evangelho do nosso Senhor Jesus, como é que é especificamente para o grupo das 18 horas de orações. Quando surgiu a pandemia, nós ficamos na expectativa de, através dos mensageiros de Deus e de Jesus, deles nos passavam uma orientação sobre as nossas atividades, porque nós não estamos habituados a ficar parados, porque nós levamos muito a sério o que Jesus nos falou há mais de 2000 anos. Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então, quando surgiu o Covid, foi orientado pelas leis da nossa sociedade que todos nós deveríamos ficar em casa. Aí, a gente não é habituado a ficar em casa, principalmente aquele que está com o firme propósito de servir e também já está habituado a estar ao lado dos que gemem e dos que choram, dos desconsolados, com o firme propósito de transmitir a consolação que nos foi sugerida por Allan Kardec. E aí surgiu, através da sensitividade, a necessidade de convocar 4 pessoas escolhidas a dedo para fazer orações, mentalizações e vibrações todos os dias às 18 horas. Então foi escolhido 4 pessoas de muita fé, pessoas que sempre estiveram com um firme propósito de seguir a estrada e o caminho que conduz a Jesus através da caridade, entendendo que servir é a honra que nos compete, servir é uma obrigação. E aí o grupo surgiu com 5 pessoas, eu e mais 4 pessoas. Então todos os dias, logo que começou a pandemia, todos os dias, cada um em suas casas, não é? A gente entrava em meditação às 18 horas em ponto. E aí aconteceu o inesperado. Esse grupo foi aumentando naturalmente, porque aí, conforme foi aumentando esse grupo, cada um deles sempre conhecia alguém que estava passando por uma necessidade. E aí essas pessoas ligavam: fulano de tal, vamos colocar então, o nosso grupo está em 5 pessoas, então eu gostaria que nas nossas mentalizações, nas nossas orações, nas nossas vibrações, colocássemos o nome de uma vizinha minha que está assim, assim, assado. O outro falava: tem um que está no hospital, o Covid, totalmente entubado. E aí o grupo foi crescendo naturalmente, sem a gente esperar. Sem a gente esperar. E hoje, de lá para cá, a gente não parou mais. E eu pretendo que esse grupo nunca mais termine. Se por acaso amanhã ou depois, né, eu desencarnar ou alguma coisa assim, vocês devem continuar. Devem continuar esse trabalho. Esse trabalho não pode nunca mais desistir, parar de funcionar. Porque nós temos que nos preocuparmos com aqueles que sofrem mais que a gente. Dando continuidade ao que Jesus falou: tudo que fizeres ao teu próximo é a mim que fazes. Então, se nós temos um sentimento de gratidão para com Jesus, a melhor forma de retribuirmos é
auxiliando aqueles que sofrem mais que a gente. E hoje o nosso grupo cresceu tanto que já estamos, né, em 165 pessoas, 167 pessoas. Faz parte desse grupo. Né? O grupo cresceu. E cada vez mais está aumentando o número de participantes. Então, o nosso grupo tem pessoas do Paraná, de várias cidades, né? Londrina, enfim, várias cidades do Paraná, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, de várias capitais, de várias cidades de cada estado, como também de São Paulo, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, enfim, de várias cidades, faz parte desses 167 pessoas desse grupo, que todos os dias às 18 horas fazem as vibrações para o planeta Terra e para todos os sofredores, todos que estão hospitalizados, enfim, todos que estão doentes, e todos aqueles que pedem para que seja incluso nas orações das 18 horas. Então, pessoal, inclusive a gente faz a live, então todos os dias, a coisa funciona assim, todos os dias eu passo uma mensagem para cada uma dessas pessoas que faz parte do nosso grupo, lembrando elas que quando der 18 horas, entrar em vibração. É só para lembrar, porque às vezes a pessoa está naquela correria, faz isso, faz aquilo, e esquece desse horário, que tem que fazer uma pausa, não é? E fazer essa mentalização, para que não quebre esse elo, né? Porque é a união que faz a força. Agora, muitas pessoas tem pessoas que nesse momento estão dirigindo, outro está fazendo as coisas dentro de casa, enfim, mas não importa. Não importa. Nós não devemos interromper o que estamos fazendo para fazer a vibração das 18 horas, ou oração. Não. Fazendo as coisas dentro de casa, ou na rua, ou na praça, ou no mercado, onde quer que estejamos, é só fazer as coisas e mentalizar Jesus, não é? Fazer uma oração mental, sem parar o que está fazendo. É assim que funciona o nosso grupo. E o nosso grupo, estou muito feliz, porque aumenta cada dia, né? E é muito importante a gente saber que tem pessoas de várias partes do Brasil, né, de Manaus, inclusive, que está participando do nosso grupo, né? Aonde, graças a Deus, muitas pessoas, através dessas mentalização da fé de vocês, muitas pessoas já foram curadas, né? Já tivemos provas disso. Então, fica aí para nossa lembrança, né? Para a gente não esquecer que o nosso grupo surgiu assim, o grupo das 18 horas. E qualquer pessoa que quiser participar, é só entrar no nosso Zap, né? E só dar um oi no nosso Zap, que já fica registrado, e aí todos os dias eu mando a mensagem. E para cada pessoa do nosso grupo também, todos os dias, ou de manhã ou à tarde, eu mando mensagens. Quando eu fico sabendo que tem uma mensagem extraordinária, para cada pessoa desse grupo eu mando a mensagem. Então, pessoal, dito isto, vamos então para o ensinamento da noite de hoje. Abrindo aqui o acaso, através do livro Perante Jesus, de Francisco Cândido Xavier, vamos ver, aqui abriu o acaso agora, vamos ver o que caiu aqui. Nossas relações interplanetárias. Ele nos diz aqui, o Espiritismo, renascença do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, o Espiritismo é uma renascença. Olha o que o Chico Xavier fala. É uma renascença. Não é? O Espiritismo é uma renascença de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo só? É uma doutrina racional, sem quistos dogmáticos que lhes deformem o corpo de revelações simples e puras, brilhando por luminoso caminho de aperfeiçoamento das almas e assimilando sem resistência todas as conquistas filosóficas e científicas da humanidade. Olha a perfeição dessa doutrina,
Que coisa maravilhosa, pessoal. Olha o que o Chico Xavier fala, que eu faço questão de repetir. Ele dá um perfil exato, não é? Do conceito e do entendimento que todos nós devemos ter sobre o que tange o Espiritismo, em toda a sua magnitude, em toda a sua essência. Olha o que ele fala, olha o que ele fala. O Espiritismo, renascença do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para se ter uma ideia, o Espiritismo, Jesus naquela época já nos dissera: eu estou indo, mas eu vou mandar o Consolador que ficará com todos vocês por toda a eternidade. Está vendo? Então, olha, o Espiritismo, renascença do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é uma doutrina racional, sem quistos dogmáticos. Então, não existe dogma. Tudo tem que ter explicação e explicação científica. Tudo que acontece na nossa doutrina tem que ter uma resposta científica. Não contraria em nada a ciência. Nada. Tudo tem que ter explicação científica. Porque qual o entendimento que nós devemos ter sobre o que tange fé? Tem explicação científica. Né? Esperança, explicação científica. Caridade, tem explicação científica. Nossas dores, tem explicação científica. Tudo isso, e em tudo isso está inserido a lei da física também, da física quântica, inclusive. Tudo tem que ter explicação científica. Por isso que ele fala aqui, ó, sem quistos dogmáticos, a gente ser obrigado a aceitar uma teoria sem uma explicação, isso não existe. Tudo tem que ter uma explicação. E sempre uma explicação científica. Aí ele fala que lhes deformem o corpo. Não tem nada dogmático que eles deformem o corpo, não é? A sua essência, né? Simples e pura. Então a essência do Espiritismo é simples e pura, né? É só, eu vou até acrescentar aqui, é só nos esforçarmos. A essência é essa. Todos nós devemos nos esforçarmos para seguir a estrada e o caminho que nos leva e conduz ao nosso Senhor Jesus. Porque ele mesmo falou, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Mas é da pessoa dele? Não. Através de suas diretrizes, dos seus fundamentos e exemplos. Religião é isso. Toda religião se resume nisso. E toda doutrina como a nossa se resume nisso. Eu vou repetir, se eu tivesse que, né, que é o que eu estou fazendo aqui agora, definir o que se entende por Espiritismo de Allan Kardec, eu vou dizer, e todas as religiões, é uma só. Essa é a finalidade de nossa existência aqui na Terra, é nos esforçarmos para seguir a estrada e o caminho que nos leva e conduz ao nosso Senhor Jesus, né? Seguir não a pessoa dele, mas que é um exemplo, mas seguir os seus exemplos, suas diretrizes e os seus fundamentos, que estão centrados e fundamentados na boa nova que foi recomendada a todos nós pelo nosso Pai, nosso Criador, Deus. É assim que se define uma doutrina religiosa, seja ela qual for. Fugiu disso, aí já fica à margem do verdadeiro cristianismo, dos verdadeiros fundamentos de Jesus. Vou repetir então. O Espiritismo, renascença do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma doutrina racional, sem quistos dogmáticos, que lhes deforme o corpo de revelações, simples e pura, brilhando por luminoso caminho de aperfeiçoamento das almas. Olha lá, brilhando por luminoso caminho de aperfeiçoamento das almas. Do meu aperfeiçoamento, do seu aperfeiçoamento, né? E também assimilando sem resistência todas as conquistas filosóficas e científicas da humanidade. Tá vendo? Então não contraria a filosofia e nem a ciência da humanidade. Não contraria. E o Chico prossegue.
Emmanuel, né? Emmanuel prossegue nos dizendo: no campo de nossos postulados, reconhecemos a Terra como singelo degrau evolutivo no sistema solar em que nos integramos. Olha, então, os espíritos de luz, mensageiros de luz, eles reconhecem a Terra, não é, como singelo degrau no sistema solar que nos integramos. Nosso precioso domicílio cósmico. Veja bem, a Terra é um precioso domicílio cósmico. Né? Ele esqueceu de colocar aqui temporário. Temporário. Aqui é um domicílio cósmico temporário, né? Que, por sua vez, empalidece, quase insignificante, quando confrontado com os largos domínios do universo. Além da galáxia, em que a vida infinita nos situa o aprendizado. Ou seja, a Terra, fazendo uma analogia aqui, uma comparação aqui primária, seria mais ou menos do tamanho da cabecinha de um alfinete em relação aos outros planetas de outras galáxias. Olha só que coisa interessante. E existem planetas que são bilhões de vezes maior que a Terra. E esses planetas que estão em determinado local do universo, que são bilhões de vezes maior que a Terra, existem outros que são trilhões de vezes ainda maior do que esses que são bilhões. Aí a Terra desaparece. Quando se percorre o universo infinito, a Terra desaparece, porque ela é do tamanho da cabecinha do alfinete. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, que grandeza que é esse universo infinito. E aí a gente chega num planeta desse, que são bilhões de vezes mais evoluído que a Terra. E aí, lá é evidente que existe vida, que Deus não ia criar um universo desse aí, um planeta desse aí, bilhões de vezes maior que a Terra, para enfeitar o universo. Não, lá tem vida. E aí, esses espíritos evoluídos que vivem nessas comunidades, que vivem nesses planetas, digamos que eles estejam conversando entre si e falam, você acredita que no universo infinito existe, num determinado ponto, existe um cisco que se chama Terra? Outro fala, é do tamanho de um cisco? É. E você acredita que tem vida lá? Tem vida lá. E a maior parte dos seus habitantes é tudo arrogante. Eles acham que não existe vida no nosso planeta, só nos dele. A Terra, do tamanho de um cisco, da cabecinha do alfinete, mora pessoas lá que são arrogantes. Eles acham que são os únicos que habitam o universo. Se consideram melhores, inclusive entre eles, um se considera melhor que o outro, ainda tem preconceito. É demais, né? É demais. Mas, enfim, paciência, a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Para isso existe a vida eterna. Nós temos a vida eterna pela frente. Então ele fala, o planeta Terra é insignificante quando confrontado com os largos domínios do universo, além da galáxia em que a vida infinita nos situa o aprendizado, além da nossa galáxia. Né? E Emmanuel continua nos dizendo, não ignoramos assim que outros mundos exameiam no espaço, revelando a sabedoria de Deus, o nosso Criador, e que outras humanidades evoluem no rumo da perfeição, igual acontece conosco aqui na Terra, através do trabalho e da experiência. Então, esses planetas que existem nesse mundaréu de Deus, desse universo infinito, existem comunidades, existem humanidades que ainda trabalham para o seu aprendizado e experiência. E ele continua. Semelhantes conclusões, a nosso ver, todavia, agravam as nossas responsabilidades no serviço que devemos ao mundo,
porque qualquer conquista da Terra no campo das relações interplanetárias não modificaria o quadro inquietante de nossas necessidades morais, junto ao qual nos compete o incessante esforço de educação para que se identifiquem e aperfeiçoem as relações espirituais entre a plenitude do Cristo e a carência dos homens. Ensinamento fantástico do Emmanuel. Eu vou repetir o que ele falou aqui, que eu gostei muito. Semelhantes, primeiro ele falou que existem outros planetas milhões de vezes mais evoluídos que a Terra. E mesmo assim, com toda essa evolução, eles ainda trabalham para adquirir experiência e conhecimento. Aí Emmanuel fala, através dessa conscientização, né, dessas nossas conclusões, a nosso ver, Emmanuel falando para ele, a nosso ver, todavia, isso aí só faz agravar as nossas responsabilidades no serviço que devemos ao mundo. Porque qualquer conquista da Terra, no campo das relações interplanetárias, qualquer conquista da Terra, em relação aos outros planetas que também estão fazendo o mesmo trabalho que a Terra, que é progredir, não é? Então, isso quer dizer o quê? Que a Terra também atua como se fosse um aluno, também tem que evoluir, como todos os outros planetas. Tá vendo? No campo das relações interplanetárias, né? Esse aprendizado. Não modificaria o quadro inquietante de nossas necessidades morais. Então, a Terra evoluindo, não é? Também não vai fazer com que a gente evolua, né? Através de nossas necessidades morais. Porque por mais que a Terra progrida e por mais que nós progridamos, ainda é pouco para a gente conseguir a nossa perfeição moral. Então ele fala, o quadro inquietante de nossas necessidades morais, junto ao qual nos compete o incessante esforço de educação. Então, nós temos que viver aqui na Terra especificamente, e Deus mandou a gente para isso, para a nossa transformação moral, nos tornarmos melhores. Até adquirir a pureza de uma criança, até conquistarmos a sublimação de nossos sentimentos. Essa é a finalidade da nossa existência aqui na Terra. Né? Esse é o sentido da vida, que muitos cometem suicídio porque não sabem qual é o sentido da vida. E o sentido da vida é esse, é a nossa moralização. Para que através dessa moralização eu faça jus a ter luz e adquirir a felicidade eterna. Felicidade eterna, que é o objetivo de todos nós. E só se consegue isso quando a pessoa se esforça para conseguir a resultante da nossa transformação moral. Quadro inquietante de nossas necessidades morais, junto ao qual nos compete o incessante esforço de educação, para que se identifiquem e aperfeiçoem as relações espirituais entre a plenitude do Cristo e a carência dos homens. Está vendo? Só assim, através do nosso aperfeiçoamento, é que nós vamos conquistar as relações espirituais entre a plenitude do Cristo e a carência dos homens. E Emmanuel continua nos dizendo, cabe-nos tão somente, por agora, a vós outros e a nós. Olha só, olha o que Emmanuel está falando. Então, cabe a nós outros, né? Ou seja, cabe a todos nós que estão aqui na Terra, e a eles também, Emmanuel também, Chico Xavier também, Bezerra de Menezes também, Eurípides também. Então, ele se colocou e colocou todos nós nesse pacote. Olha o que ele fala, cabe-nos tão somente, por agora, a vós outros e a nós, ele se incluiu, trabalhadores encarnados e desencarnados. Então, trabalhadores somos nós, encarnados, e eles, os desencarnados, que também estão trabalhando e estão aprendendo, ou não, claro. O árduo, cabe a nós outros o árduo, ministério de nossa própria transformação moral. Com o bem
infatigável aos nossos semelhantes. O bem infatigável aos nossos semelhantes. Nunca ajudar as pessoas eventualmente, só quando a gente tem tempo, mas a todo instante. Né? Nos padrões de Jesus. Então a gente tem que ter atividade no bem de forma contínua, ajudar nós outros de forma contínua, mas todo esse trabalho deve ser estruturado nos fundamentos de Jesus. Não pode ter outro fundamento. Que é o único que nos leva e conduz para Deus. A fim de que o reino do amor se estabeleça na terra, habilitando-nos a comunhão com os planos superiores. Está vendo? O amor tem que se estabelecer na terra, para que dessa forma nós façamos jus a conviver com os espíritos evoluídos de outros planetas. Está vendo? E aí Emmanuel conclui nos dizendo, desse modo, segundo cremos, qualquer manifestação próxima ou remota dos habitantes de outros planetas em nosso globo não pode alterar-nos o esquema de trabalho, de vez que a nossa missão é estritamente espiritual. Não obstante, abranger, como é justo, qualquer estudo digno em torno de problemas que nos firam a marcha. Isso quer dizer o quê? Que todos nós estamos aqui na Terra, e especificamente, Deus mandou a gente aqui na Terra, especificamente para realizar o trabalho de nossa transformação moral, para que dessa forma nós possamos alcançar o nosso principal objetivo, que é adquirir o amor. Nenhum ser vivente, de nenhum planeta pode atrapalhar o nosso trabalho aqui na Terra. Não pode. Mas aí você pode perguntar, mas acontece que tem muitas pessoas que estão sendo arrebatadas. Estão sendo retiradas da Terra e estão sendo levadas para outros locais. Você pode falar isso. Mas acontece que Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Eu e você, todos nós sabemos a verdadeira finalidade da nossa existência aqui na Terra. Não sabemos? Acabei de falar. Que é a nossa transformação moral. Até atingirmos o objetivo final, que é o amor. Mas acontece que tem irmãos nossos que não aceitam essa tarefa. Não querem de forma alguma realizar o trabalho de sua reforma íntima, de sua transformação moral. Não querem, se recusam. E nem creem em Deus e ainda lutam contra Deus. Então essas ovelhas desgarradas, esses nossos irmãos, nossa família, essa que é a verdade, e que Deus respeita seu livre-arbítrio, esses nossos irmãos, lamentavelmente, eles são joios que serão separados do trigo por sua própria vontade, pelo seu próprio querer, conscientemente. Não é Deus que pune, não. Deus não pune ninguém. Então, eles são arrebatados para um local, para uma outra comunidade, aonde os seus habitantes compartilham, têm a mesma natureza de pensamento e de sentimento. Então, ele vai ter que viver lá, porque semelhante atrai semelhante. Serão encaminhados para lá. Mas isso não quer dizer, porém, que eles ficarão sem auxílio, não, porque Deus não deixa de ajudar nenhum dos seus filhos, são apenas ovelhas desgarradas. Deus se preocupa muito mais e atende com muito mais presteza os mais necessitados, porque o próprio Jesus ratificou isso quando nos disse que não são os sãos que precisam de remédio, mas os doentes, e eles estão doentes. Mas eles receberão assistência em locais de preferência deles, porque eles se recusaram a conviver conosco, que estamos aqui com o firme propósito de fazer a nossa transformação moral. Então eles são retirados pelos seus semelhantes, com aqueles que compatuam com os seus sentimentos. É assim que funciona. A lei de Deus, ela é perfeita, é justa, é pura justiça, mas só que é justiça de amor. Não é como na Terra,
que se prende um delinquente para ser punido. E não para a sua ressocialização, é para a punição. Então, a cadeia não existe para punir, mas deveria existir para corrigir, que é assim que funciona na lei de Deus. Sempre para corrigir e ressocializar, não para punir, não para castigar. Aí ele continua: somos operários do Espírito, colaborando na edificação do mundo novo, a começar pelo aprimoramento de nós mesmos, sob a inspiração do Cristo, nosso divino Mestre. Essa é a nossa finalidade maior. Não seria, pois, razoável desertar do nosso setor de ação edificante para substituir astrônomos e estadistas na esfera de observação e de luta que se lhes descerra a inteligência na ordem material. Estejamos firmes na obra silenciosa e redentora que nos cabe realizar sob a égide do Senhor, porque, de outro modo, estaríamos menosprezando os talentos da oportunidade de nossa cooperação no Evangelho, convertendo o santuário de nossos princípios em mais um dos pontos conturbados do nosso conflito humano, dentro dos quais, não é, a indagação, muitas vezes desorientada e insensata, reclama a luz da verdade, sem o concurso do tempo, através da perturbação e do estardalhaço sem razão de ser. Então ficou aí uma última frase que diz aqui: quando o evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infidáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem uma boa vizinhança. Ficou aí então para a nossa reflexão esse ensinamento fantástico que Emmanuel nos passa. Então vamos aproveitar cada segundo de nossa existência para realizar o trabalho da conquista do amor e do perdão. Então, um bom dia para todos, que Jesus nos abençoe.